Prezados internautas, nossos votos de muita paz. Hoje nós iremos falar a respeito de um legítimo missionário que tivemos entre nós. Legítimo também apóstolo do Cristo, que vem dar continuidade à própria codificação espírita em sua tarefa mediúnica. Trata-se de Francisco Cândido Xavier. Chico, como era chamado popularmente, trazia em si, tanto no aspecto moral, como sua grandeza como homem, como também um cristão a serviço dos desvalidos, dos desafortunados. E também, através dos aspectos mediúnicos, trazia a complementação da própria codificação espírita. Chico tinha em si uma verdadeira enciclopédia mediúnica. Todas as mediunidades catalogadas no Livro dos Médiuns estavam nele desenvolvidas em alto grau. Mas as mais conhecidas eram a psicografia, a vidência e os fenômenos de efeitos físicos que Chico trazia naturalmente. Mas a própria história de Francisco Cândido Xavier foi um exemplo de retidão e boa conduta dentro do que se espera de um verdadeiro espírita. Desde criança, já trazia a mediunidade quando via a sua mãe desencarnada, que dava-lhe conselhos para passar pelas primeiras agruras da vida na infância pobre de Pedro Leopoldo, quando, em 1931, apareceu-lhe a figura de Emmanuel, que direcionou a sua mediunidade de uma maneira mais correta e mais direcionada na publicação dos livros. Mas é importante nós notarmos que Chico Xavier teve somente até o 4º ano primário. Aos 17 anos recebeu a primeira obra, Parnaso de Além Túmulo, onde 600 poetas nacionais e portugueses deram sonetos, poemas, para um menino de apenas 17 anos e com pouca leitura, com pouco banco de escola. Isso então aguçou a curiosidade das pessoas e que constataram o fenômeno ao visitá-lo na própria cidade de Pedro Leopoldo. Algumas obras surgiram, mas em 1931, com o aparecimento de Emmanuel, começaram os romances romanos, como se diz, onde ele relatava, através da obra mediúnica, a história dos primeiros cristãos, a saga do próprio Emmanuel em suas vidas, no livro Há 2000 anos, quando ele era o senador Publius Lentulus, no livro 50 anos depois, quando Emmanuel era o escravo Nestório, no livro Renúncia, Padre Damião, e no livro Ave Cristo. Depois, uma verdadeira obra-prima veio pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, obra Paulo e Estevão, contando a história deste maravilhoso apóstolo do Cristo que trouxe para nós todos o cristianismo. Porque se não fosse Paulo de Tarso, o cristianismo ficaria circunscrito ali na Galileia e não sairia daquela região, indo parar realmente no Ocidente, quando Paulo falou aos gentios. Francisco Cândido Xavier possuía também uma vidência bastante apurada, possuía fenômenos de efeitos físicos quando perto de sua pessoa, fenômenos de odores, modificações de líquidos, odores de perfumes, odores de rosas, quando os espíritos se aproximavam
dele e do grupo em que ele estava. Outro fato importante na psicografia de Chico Xavier era a questão das mensagens particulares. Chico Xavier, em toda a sua tarefa, recebeu 40.000 mensagens particulares, com 100% de acerto. Algumas vezes, o próprio parente não conhecia alguns outros parentes relatados na mensagem, que tiveram que procurar depois em cartórios, porque eram bisavós, tataravós, que lá estavam relatados pelo desencarnado. Essas mensagens foram de alta consolação, onde muitos dos pais ou cônjuges que receberam essas mensagens fundaram depois casas espíritas, fundaram obras espíritas. Em sua tarefa, Chico Xavier recebeu 412 livros, todos eles destinados às obras assistenciais e à própria Federação Espírita Brasileira, que é zeladora de boa parte de suas obras. Mas é importante nós notarmos o seguinte: Chico Xavier era um excelente espírita. Ele era um excelente médium. Mas o médium refletia-se no homem e o homem refletia-se no médium. As pessoas que o conheciam pessoalmente relatavam que sua grandeza pessoal era também bastante importante, porque trata-se de um missionário. Exemplificava na mensagem dos espíritos amigos que lutam para um mundo melhor e para fazer as pessoas melhores. Exemplificava em suas atitudes como deve realmente ser. Acreditamos, sinceramente, que Chico, sem nenhuma intenção de endeusá-lo, ou de fanatismo, ou de colocá-lo numa figura somente pelo seu potencial fenomônico, de fenômenos, Chico é um exemplo para qualquer médium, de disciplina, de correção, de conduta. Então todos os médiuns devem mirá-lo como uma referência de trabalhador espírita, porque desta forma nós não poderemos errar. Chico trazia em sua conduta Jesus como modelo e guia e Kardec como cartilha de bem viver e de bem trabalhar. Porque nós observamos hoje em dia que muitos médiuns se desviam, porque mediunidade exige bastante disciplina, como disse Emmanuel no encontro com Chico Xavier. O que devo fazer, perguntou a Emmanuel, para conseguir cumprir essa tarefa dos livros que o Senhor está me passando? Emmanuel então respondeu: disciplina. 3 coisas. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Então vejam, todos nós deveremos entender que a tarefa mediúnica é tarefa abençoada. É tarefa relegada ao cristianismo redivivo como sendo uma jornada de luz, se o médium souber realmente transitar entre o mundo material e o mundo espiritual, e as mensagens do mundo espiritual. Se ele tiver consciência disso realmente, ele encontra a paz no trabalho. Mediunidade é encontrar-se com aflitos, é consolar corações, é enxugar lágrimas. Desta forma, Chico também é um exemplo notável. Em suas reuniões mediúnicas que varavam madrugada, muitos saíam de lá consolados e com a vida modificada. A simplicidade era o seu aval. Nunca se fez engrandecer por seus fenômenos mediúnicos, que eram estonteantes. Gostaria somente de contar um caso para nós termos uma ideia. Certa vez, uma família muito abastada foi procurar uma mensagem de um parente desencarnado. E ao chegar lá, em Chico Xavier, na reunião de Chico Xavier, no grupo da prece em Uberaba,
alta madrugada, eles pensaram que a reunião ia acabar rápido e falaram para o motorista: dê uma voltinha no quarteirão, estacione em qualquer lugar, espere no carro, porque achamos que a reunião vai terminar rápido. A reunião então terminou 5 horas da manhã. E eles saíram com uma mensagem que não reconheceram quem era aquela pessoa que estava se comunicando. E perguntaram: nós não reconhecemos, será que o Chico se enganou? Foi quando levaram um pouco decepcionados a mensagem para o carro, e ao mostrar para o motorista, que era um amigo da família também, o motorista disse assim: essa é minha mãe. Chico recebeu a mensagem da mãe do motorista, que havia esperado no carro fora da casa. Então, Chico Xavier é o apóstolo dos tempos modernos, que trouxe realmente o Consolador e demonstrou em suas atitudes e pensamentos. Mediunidade e ação. Mediunidade é campo redentor. Pode consolar e disciplinar. Transmite com absoluta retidão o amor. Nos convida a amar. Mediunidade com Jesus é perfume que se estende por entre as dores do mundo. Feliz aquele que assim entende. Semeia em solo fecundo. Disciplina, retidão e vida plena. Consolação em infortúnios variados. O médium correto traz a mente serena no socorro aos irmãos amados. Trazemos todos a lição com a vida espiritual. Trazemos todos a ligação com a vida espiritual, pois trata-se da verdadeira morada. Assim, entendendo, nunca mais estaremos no mal. A oportunidade é abençoada, a nós dada. Jesus, mestre de luz e imensidão, caminho de luz e paz duradoura, nos estenda no tropeço sua mão, não entrarmos no caminho, para entrarmos no caminho, a senda maravilhosa e pura, a Aura Celeste. Esta mensagem maravilhosa de nossa irmã Aura Celeste nos demonstra a seriedade da mediunidade como uma tarefa realmente redentora para o ser humano. Falando de Chico Xavier, imaginávamos na leitura sua imagem como sendo realmente um exemplo para todos nós. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.